Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Lucas 18, 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe, disseram-lhe, lhe informaram que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi. Esse era um título messiânico, muito conhecido em Israel como um título do Velho Testamento alusivo ao Messias. Havia essa expectativa muito presente nos dias do Senhor Jesus acerca da vinda do Messias. Naquele tempo, em Jerusalém, na Galileia, nos dias de Jesus, a expectativa messiânica era muito presente, era muito forte. E então essa declaração deste homem que estava à margem do caminho, ela é muito significativa. Isso indica que ele tinha essa compreensão, trata-se do Messias. Quando ele diz, Jesus, filho de Davi. Talvez nem os próprios discípulos ainda tivessem isso com clareza. É possível que nem os próprios seguidores de Jesus que andavam com ele tivessem isso bem definido. Mas este homem faz essa declaração muito contundente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais. Esta afirmação, ela é impressionante. Esse gesto desse homem, ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou, melhor dizendo, que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver, que eu torne a ver. Repete comigo: que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, recupera a tua visão. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores. Espírito Santo de Deus maravilhoso, te agradecemos pela grande bênção que é estarmos aqui reunidos nessa manhã como igreja, adorando, cantando, falando com o Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, para que tu uses esta palavra, para que nossas mentes sejam processadas, para que nós sejamos edificados, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos transformados pela Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Antes mesmo de comentar o texto propriamente dito, eu faço algumas observações com os irmãos. Primeira coisa é que nós leiamos a palavra sempre com a expectativa de aprendermos, mas não apenas aprendermos, que nós leemos a palavra com a expectativa de termos experiências com a palavra, que não apenas o nosso cognitivo seja acrescentado, mas que nós experimentemos o poder do Senhor através da palavra. Jesus, ele apresentou isso, essa, diríamos, dupla expectativa. Quando ele repreendeu, ele disse: olha, vocês errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, na visão de Jesus, as duas coisas estão conjugadas inseparavelmente: Escrituras e poder de Deus e Escrituras. Ou seja, quando nós lemos a palavra, devemos ter essa compreensão de que está aqui um livro poderosíssimo. O irmão
quanto mais você absorve da palavra, quanto você mais a lê, quanto mais você debruça a sua mente sobre a palavra, quanto mais você debruça o seu coração, quanto mais você investe tempo, quanto mais você investe tempo sobre a palavra, você está recebendo, você receberá algo preciosíssimo que abençoará a sua vida. Diga amém, irmão. Algo preciosíssimo que abençoará a sua casa, algo poderosíssimo. Esta palavra, ela tem poder, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, não negligencie, não prive-se a si mesmo de ter experiências com a palavra de Deus. Que você conheça a palavra e que você tenha experiências com o poder da palavra de Deus. Eu quero dizer para você, de tempos em tempos eu menciono coisas mais pessoais minhas aqui. Esta semana, especificamente na sexta-feira de manhã, eu fui abençoado diretamente na minha vida com uma porção da palavra de Deus que eu tenho a mais absoluta convicção. Ela foi pinçada pelo Espírito Santo e foi endereçada a mim. Encontra-se no livro de Hebreus. E naquela manhã eu pude dizer: muito obrigado, Senhor Deus, por esta porção da Tua palavra que o Teu Espírito Santo separou e enviou para o meu coração. E ali eu tive uma experiência maravilhosa com a palavra de Deus. Então, querido irmão, eu recomendo muito que você absorva da palavra. Existem pesquisas sérias e confiáveis que indicam o fato de que mesmo nós evangélicos, nós fazemos pouquíssimo uso reduzidíssimo das Escrituras, e com isso nós nos privamos a nós mesmos de algo muito, muito poderoso, muito abençoador, que pode estar presente na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Absorva esta grande bênção em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte: eu reconheço que nestes meus quase 40 anos de ministério, eu usei esse texto, todas as vezes que eu usei esse texto, essa experiência, o cego de Jericó, que estava ali à margem do caminho, na entrada de Jerusalém, né? Melhor dizendo, próximo a Jerusalém. Jerusalém era uma pequena cidade que ficava bem próxima a Jericó, uma cidade bem pequena, que ficava bem próxima a Jerusalém, e era como que uma passagem quase que inevitável. Quando subia-se para Jerusalém, passava-se por Jericó, e aquele cego, Bartimeu, filho de Timeu, sentado à margem do caminho. Usei muitas vezes esse texto para pregar, mas talvez com esse foco, diríamos, mais doméstico para a igreja do Senhor Jesus, para os crentes, para aqueles que já são crentes, talvez essa seja a primeira vez. Então eu quero que você me acompanhe nessa minha reflexão. E aí a terceira observação que eu faço rapidamente é aquilo que também com uma certa frequência eu tenho dito. Lemos os milagres de Jesus e aprendemos que há poder no nome de Jesus. Ainda hoje, eu creio nisso, ainda hoje, o poder de Jesus é atual, há poder no nome de Jesus para que enfermos sejam curados. Amém, irmãos? Então, essa é uma primeira leitura. Segunda coisa é que estes milagres, eles nos ensinam, eles trazem a revelação de que há poder e há autoridade no nome de Jesus para que enfermos sejam sarados, mas eles também trazem consigo, carregam consigo lições preciosíssimas que nós devemos estar com os nossos corações voltados para aprendê-las. E aí eu volto à primeira afirmação de Jesus: errais não conhecendo a palavra, nem o poder de Deus. Ou seja, quando nós lemos sobre os milagres, temos que ter o cuidado para não enfatizarmos apenas no poder do Senhor para curar, deixando de conhecer aquilo que de precioso os milagres nos ensinam. É um erro. Creio que há poder em Jesus para que enfermos sejam curados, mas se eu foco apenas neste fato, eu negligencio o segundo. Se eu foco apenas no aprendizado com os milagres
e negligencio que os milagres revelam que há poder em Jesus, também eu estou negligenciando algo muito importante. Portanto, irmãos, os milagres nos ensinam e os milagres de Jesus nos mostram que há poder no nome de Jesus. Vamos falar juntos? Há poder no nome de Jesus. Fale com mais firmeza, igreja. Há poder no nome de Jesus. A igreja do Senhor toda diga amém. Vamos lá. Observe bem, aquele homem clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E a cena, como nós conhecemos bem, é esta. A multidão está passando, ele cego. Todos nós sabemos, o cego, por não ter a visão, ele ouve mais do que quem enxerga. Ele percebe mais detalhes do mundo auditivo, do mundo sonoro, do que nós que enxergamos. Diríamos assim, ele enxerga com os ouvidos. Então aquele homem percebe o tropel, o movimento, os ruídos, a caminhada, a fala, a conversação do povo. Aquele homem lê a cena com os seus ouvidos, percebe que tem algo diferente acontecendo, e ele pergunta o que é que está acontecendo, e alguém diz: é Jesus de Nazaré. E aquele homem então começa a clamar, fala comigo, clamar. Aquele homem começa a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí os que iam à frente, ou seja, os que estavam próximos a Jesus, eu não posso lhes afirmar categoricamente, mas provavelmente os discípulos que estavam ali mais próximos, diríamos, o quartel-general de Jesus, aqueles que eram mais próximos dele, começaram a repreender aquele homem porque ele estaria incomodando Jesus, atrapalhando a sequência dos trabalhos. Aquele homem estaria impedindo que o programado acontecesse. Jesus estava caminhando, ia para Jerusalém, primeiro passaria por Jericó, muita gente para ouvir Jesus, havia algo planejado e eles repreendem. Essa é uma possível razão. Uma outra possível razão, e penso eu que é a mais provável, é porque aquele homem era tido socialmente, religiosamente, como um homem maldito, à margem do caminho, sujo, cego, tem uma maldição sobre ele. O seu lugar é à margem do caminho, o seu lugar é aí, fica aí e se contente com esse lugar. Tem uma praga sobre você, tem um karma sobre você, sossega. E aí repreenderam aquele homem. Mas quanto mais ele era repreendido, mais ele clamava. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A multidão andava e ele continuava clamando. Jesus continuava andando, mas ele insistia em clamar. As coisas não aconteciam como ele esperava, mas ele perseverava em clamar. Aquele homem nos ensina isto. Ele é protótipo desta virtude preciosíssima na vida de oração. Você tem orado, você tem clamado e você não tem visto coisas acontecerem. Mesmo sem que você veja coisas acontecerem, coisas estão sendo providenciadas enquanto você clama. Mesmo você não entendendo o desenvolvimento das coisas, os céus estão se movimentando em torno da sua vida enquanto você clama. Mesmo que você não esteja tendo, entre aspas, os resultados esperados, enquanto você clama, há uma movimentação celestial em favor da sua vida, há uma movimentação celestial em favor da sua casa, em torno do seu clamor. Persevere
clamando a despeito dos resultados. Persevere buscando, independente das circunstâncias, porque algo de especial da parte dos céus está acontecendo e sempre acontece enquanto você persevera clamando. Esse é um princípio bíblico. Clama a mim e responder-te-ei. Há uma garantia da parte de Deus. Diga aleluia, irmão. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Diz o Senhor através do profeta Jeremias. E aí o salmista diz: na minha angústia clamo ao Senhor. E Ele me ouve, aleluia! O meu clamor, ele não encontra o nada. O meu clamor encontra o trono da graça. E enquanto eu estou clamando, o Senhor me ouve. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Glória a Deus! Persevere clamando. E aí o salmista no Salmo 6, verso 9 diz: o Senhor já ouviu a minha súplica. Você tem clamado, irmão? Então faça sua essa palavra, faça sua esta afirmação do salmista. Diga comigo agora. Já já eu vou refletir com você sobre isso. Diga comigo agora, verbalize: o Senhor já ouviu a minha súplica. Fala isso, irmão. Você está de casa, você pode repetir isso comigo, junto com todos nós, mais uma vez? O Senhor já ouviu a minha súplica. E aí o salmista continua dizendo: o Senhor aceitará a minha oração. Aleluia, glória a Deus. Este cego que insiste em clamar e persevera clamando, ele é esta pré-figura de o quanto este ato de clamar por si só, ele tem um imenso valor. O imenso valor das orações. Fala comigo: o imenso valor das orações. O Senhor está ouvindo o seu clamor. Está se sentindo abatido? Tem orado, tem clamado, tem intercedido e não tem visto resultados esperados, não tem visto coisas acontecerem como você deseja? Persevere em clamar, porque os céus estão te ouvindo. Persevere em clamar, porque há um movimento celestial em favor da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra, ela é fiel. E aquilo que ela afirma é fato. Quem clama é ouvido. Quem persevera é atendido. Quem persiste em clamar experimenta correspondências dos céus. Glória a Deus. Mas em segundo lugar, e rapidamente eu quero mencionar para vocês um fato que para mim é muito significativo. Vou dividir isso com você. Olha só. Ele clamou, foi repreendido, insistiu em clamar, continuou clamando, foi exortado, perseverou em clamar. E aí diz o texto que ele gritou. O texto diz que ele gritou. Olha só, o verso 39. Eis que iam à frente, os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais. Clamar, gritar. Meus irmãos, nós tivemos aqui as conferências sobre batalha espiritual com o pastor lá da Igreja Batista do Bom Retiro, em Curitiba, pastor Oswaldo Lobo. Aprendemos muito. E dentre as coisas que nós aprendemos, uma me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: a expressão oração silenciosa, irmãos, não tem na Bíblia.
não tem essa expressão na Bíblia. Nós criamos algumas expressões evangélicas, não é que elas estejam erradas. Não estão erradas, mas não estão na Bíblia, algumas delas. Vamos lá. Vida espiritual, Senhor, que nós cresçamos em nossa vida espiritual. Você sabe onde está essa expressão vida espiritual na Bíblia? Não existe. Vá nos 4 evangelhos, vá nos escritos de Paulo, não existe. Jesus falou em vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus falou em vida. Ele não falou em vida espiritual. Então, não significa que necessariamente esteja errado você falar em vida espiritual. Mas não é bíblica essa expressão. Oração silenciosa, está errado falar em oração silenciosa? Está errado fazer oração silenciosa? Não está errado. Mas o conceito, a ideia de oração, biblicamente falando, isso está atrelado ao clamor. Percebem que todos os salmos que eu li falam de clamor. Clamar, irmãos, é vocalizar. Mesmo aqueles que não falam, os que têm a limitação de voz, os surdos mudos, já viram o coro de surdos mudos cantando? É emocionante. Eles não têm a vocalização, eles usam o gestual para falar com Deus e para glorificar ao Senhor. É emocionante. Clamar está associado à ideia de falar. Profetizar está associado à ideia de falar. O termo bíblico mais frequente no Velho Testamento para falar sobre o profeta, profecia, é o termo nabi, um vocábulo hebraico que significa boca de Deus, aquele que verbaliza com a sua boca o recado de Deus, a mensagem de Deus. Deixa eu dizer para você, irmão, o diabo não é onisciente. Só há um onisciente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o único Deus onisciente. Amém, irmãos? 3 atributos divinos. Deus é onipresente. Deus é o que mais, irmãos? Onipotente. E o que mais? Onisciente. E aí, o raciocínio do pastor Oswaldo Lobo, que eu achei interessantíssimo, ele disse: quando você ora e faz a sua oração silenciosa e fala com Deus, Deus sabe do que você está falando com Ele, porque Deus conhece a sua mente. Mas o adversário de nossas almas não é onisciente. Ele não conhece o que está em nossas mentes. Entenderam onde eu quero chegar? Eu quero verbalizar a minha oração, porque eu sei que o meu Deus, sabedor de todas as coisas, sabe o que eu estou pensando. E eu quero que o adversário da minha alma ouça. Deus, eu estou falando contigo porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E eu estou buscando a tua presença em nome de Jesus. E que as forças das trevas me ouçam dizendo: o Senhor e Salvador da minha vida chama-se Jesus Cristo. Aleluia! Há um imenso valor em confessar. Nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor. Confessar, dizer publicamente: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca o que, meus irmãos? Com a tua boca. Onde eu quero chegar com os irmãos? Eu sei, meus irmãos, que não é prudente, não é recomendável
que você, por exemplo, amanhã de manhã, segunda-feira, você chegue lá na repartição, o local onde você trabalha, e você em voz alta diga e exclame: Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa este lugar, porque eu sou um crente, um servo teu. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal deste lugar, porque há poder no nome de Jesus. E eu agora, antes de começar o meu trabalho, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Por mais que eu creia no conteúdo disso, deixa eu falar para você, não faça isso. Você será demitido. Ali é um local de trabalho, não é um local de culto. Concorda comigo? Mas você pode fazer isso na sua casa, meu irmão. E eu sei de muitos crentes que fazem isso com frequência. Irmãos que dentro de suas casas verbalizam, erguem as mãos, passam pelos quartos, pela sala, pela área de serviço, e declaram e verbalizam: esta casa, este local onde eu habito com a minha família, onde eu moro com a minha esposa, onde meus filhos moram, esta casa pertence a Jesus Cristo. Este ambiente onde eu moro, este ambiente eu o consagro ao Senhor Jesus. Irmãos que verbalizam isso com frequência, e isso tem sim um valor espiritual significativo, porque Deus está ouvindo a sua oração e as forças sombrias estão ouvindo você declarar que o seu lar, a sua casa, tem um dono. O meu lar tem um dono, e o dono do meu lar chama-se Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. O povo de Deus diga amém. Foi por isso, meus irmãos, que para minha surpresa, aproximadamente 3 semanas atrás, eu recebi a nossa missionária Isildinha, membro de nossa igreja, com seu esposo Marcos. Ambos já estiveram no lixo da Cracolândia, nas ruas, imersos em toda sorte de coisa sombria, dependência química e comportamento, tudo muito sombrio. E ela pediu: pastor, peça para que a igreja continue clamando, estendendo as mãos e clamando pelo centro, porque o clamor desta igreja chegou até o lixo onde eu estava, e este poder deste clamor me trouxe para cá, e eu agora não estou mais no lixo das trevas, eu agora sou uma missionária e uma serva do Senhor Jesus. E ela insistiu que esta igreja continue clamando. Meu irmão, quando você abre os seus lábios, a sua boca para cantar, saiba disso. Nesse gesto, há algo de muito significativo. Você não tem que ser um cantor lírico. Ainda que você seja, como a gente dizia, ainda que você seja uma taquara rachada. Mas abra a sua boca para adorar ao Senhor. Amém, igreja? Abra a sua boca para adorar ao Senhor. Porque forças sombrias tremem quando você adora ao Rei dos Reis. Amém, igreja? Amém. É muito significativo isso. Aquele homem clamava, repreendido, clamava ainda mais. E aí eu entro no penúltimo ponto dessa minha reflexão. Aquele homem deliberou no seu coração. Tem pessoas tentando me obstruir, mas eu continuarei. Tem pessoas tentando me impedir, mas eu prosseguirei. Eu estou ouvindo vozes que não são vozes abençoadoras. O que você acha? Sossega aí, rapaz. Eu estou ouvindo vozes que não são vozes que me encorajam. Eu estou ouvindo vozes que são vozes que tendem a me obstruir.
Mas nenhuma voz de absolutamente ninguém, nenhuma fala destrutiva, nenhuma fala que não seja abençoadora, nenhuma fala que seja contrária, absolutamente ninguém será capaz de me impedir de clamar ao meu Senhor Jesus. Meus irmãos, isso é precioso demais. Deixa eu falar com muito carinho, tá? Com muito carinho. O que eu vou falar agora. Muitas vezes nós tendemos a ser afetados pelo excesso de melindre. Como pastor, já sou pastor há 40 anos, lido com isso com uma certa frequência. Alguém falou alguma coisa, e aquilo machucou meu coração. Alguém fez um comentário e aquilo não veio muito ao encontro do que eu esperava. Aquele comportamento que me feriu, aquela fala. E aí eu me desanimei, e aí eu recuei, e aí eu... Meu irmão, em nome de Jesus... O Cristo que te salvou é muito mais importante do que falas negativas. O Senhor Jesus que te livrou do inferno, Ele é muito mais importante do que pessoas que não têm sabedoria para falar. O Cristo Jesus que colocou o Espírito Santo dentro de você. Meu irmão, quem habita em você não é nenhuma entidade sombria. Quem habita em você não é nenhuma força maligna. Dá um glória a Deus aí, irmão. Quem habita em você chama-se Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Que bênção é isso. Quem colocou o Espírito Santo em sua vida é o Senhor Jesus. Não permita que qualquer voz, não permita que nenhuma fala, não permita que nenhum comentário, não permita que coisas que não edificam, que são ácidas, que são destrutivas, te impeçam de servir ao Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, trabalhe isso no seu coração. O quanto este homem me inspira. Eu disse para vocês no início, pode ser, é uma conjectura, tá? E é até provável que as falas desencorajadoras, que as falas negativas, talvez tenham sido dos próprios discípulos. Pode ser. Mas aquele homem, como que está declarando, absolutamente ninguém me impedirá de clamar ao Senhor Jesus. Absolutamente ninguém me impedirá de servir ao meu Deus. Absolutamente ninguém me impedirá de andar em comunhão com a igreja do Senhor Jesus. A igreja diga amém. E aí sim, concluindo. Que queres que te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Concordam comigo que aquele homem já havia enxergado antes? Concordam comigo? Que eu torne a ver. Eu já vi antes, perdi a visão, mas o que é que eu quero, Senhor? Eu quero tornar a ver. E aí Jesus diz, recupera a tua visão. Fala comigo, irmão. Recupera a tua visão. Ou seja, você já viu, mas mediante o seu pedido, você terá a sua visão recuperada. O que você perdeu, olha só, irmão, o que você perdeu será recuperado. O que você perdeu será recuperado. Clame ao Senhor, persevere em clamar, o imenso valor das orações perseverantes, persevere em clamar, porque o que você perdeu, o Senhor vai recuperar. Aleluia! Deixa eu fazer algumas sugestões aqui, coisas que possivelmente alguns de nós tenhamos perdido. Você perdeu a alegria de se debruçar sobre essa palavra e ler 10, 15, 20 minutos e absorver e reler.
Perdeu essa alegria, irmão? Já teve essa bênção? Olha, honestamente, perdeu essa alegria? Senhor, eu quero recuperar a alegria de absorver a Tua palavra. Amém? Perdeu essa alegria? Deixa eu dizer para você, para mim, pessoalmente, para mim não funciona muito a meta de ler a Bíblia toda em um ano. Já li algumas vezes. Mas ler, tendo que cumprir um programa de leitura para que leia o texto bíblico todo em um ano, para mim não é a melhor forma de absorver. O texto que eu disse para vocês de Hebreus, que o Espírito Santo trouxe para o meu coração, eu li e reli, fiquei 20, 30 minutos lendo, relendo numa versão, noutra versão, noutra versão, noutra versão. Eu aprofundei a minha mente naquele texto. Eu introjetei aquele texto no meu coração. Estou falando para você de uma experiência pessoal. O mais importante, recupere, queira recuperar a experiência maravilhosa de gastar tempo com a palavra de Deus. O povo de Deus diga amém. Perdeu a alegria. Que coisa maravilhosa e abençoadora é estarmos aqui juntos na igreja. E querido que está me acompanhando online, não estou em hipótese alguma falando alguma coisa para você, não, estou falando para todos nós. Perdeu a alegria de estar aqui, ombro a ombro, lado a lado, cantando, orando, a coletividade adorando, perdeu essa alegria? Peça ao Senhor, eu quero ter a alegria de estar na tua igreja recuperada em minha vida, amém? Amém. Perdeu a alegria de experimentar o Espírito Santo se movimentando na sua vida. Você já foi um cristão transbordante, já sentiu calor no coração, já teve ardor, já experimentou os sinais de Deus na sua vida. Perdeu essa alegria? Senhor, eu quero recuperar a alegria, a bênção de experimentar o Teu Espírito Santo se movendo em minha vida. Amém? Queira recuperar preciosidades que talvez você tenha perdido. E comece a clamar. Comece a clamar. O Senhor restaurará o que você perdeu. Você vai recuperar o que você perdeu. O Senhor te dará novamente bênçãos perdidas. O Senhor te dará bênçãos perdidas. Amém?